Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo teu alvo, o Filho Jesus. Glória a Deus por tudo que a gente tem vivido. O céu só é céu se tiver Jesus. Amém. Não adianta a gente buscar uma espiritualidade sem Jesus. Não adianta a gente querer viver a palavra sem Jesus, porque Jesus é a palavra. O verbo que se fez carne, o unigênito do Pai, a plenitude dos tempos está em Jesus. Então, esse lugar, a tua vida espiritual, sempre tem que ter algo relacionado ou se relacionar com Jesus. Não existe, muitas vezes a gente cai, eu penso, nós não, mas muitos que não conhecem Jesus ou não conhecem essa vida no Espírito, a Bíblia chega a dizer que os filhos são guiados pelo Espírito. Então algumas situações vão nos fazer cada vez mais pensar quem nós somos, entender esse chamado de andar com Jesus, de ter dentro de nós não uma espiritualidade. Eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu estou buscando uma espiritualidade. Aí é como literalmente a gente buscasse uma religião. Buscar uma espiritualidade é você se conectar com algo que você não entende o que é, mas que vai te mover no Espírito. Só que a palavra diz claramente que só tem um que pode nos mover, um que vai nos levar para o céu, só tem um que existe, que tem nele a própria direção do céu, porque se não for Jesus, a gente já andou talvez buscando religião, ou se mover, ou buscando espiritualidade, e a gente não conseguia achar esse caminho que nos mantém firme, esse caminho que existe princípios, e por conta dos princípios, nós vamos alcançar essa promessa, o céu. Não adianta a gente achar que nós vamos buscar em outro lugar aquilo que só Jesus pode nos dar. Não existe na palavra um outro caminho, não existe uma outra vida, e eu creio que por nos entregarmos, né, nessa nova vida, e é lindo porque tudo se fecha, a palavra ela mesmo, né, ela interpreta ela própria, e ela diz que a nova vida está escondida em Jesus. Então, se eu quero uma nova vida, se eu me arrependi, se agora eu entendi, ou eu já lutei, ou os meus erros, os meus fracassos, as consequências da minha vida, aquilo que eu sempre busquei, ainda não alcancei, ou até alcancei, mas não era a forma que eu queria, aquilo não me satisfez. Quando eu conquistei, quando eu cheguei, quando algo aconteceu na minha vida, engraçado, porque eu esperava tudo disso, e esse tudo não encaixou no que eu esperava. Eu tenho o meu trabalho, eu acordei cedo, eu saí para trabalhar, eu conquistei dinheiro, eu comprei minha casa, eu passei no meu concurso, eu fiz a viagem dos meus sonhos, quantas coisas a gente realizou, mas isso não tem nada a ver com a espiritualidade, isso não tem nada a ver com a gente ser cheios do Espírito. Isso tem a ver com o modo terra, isso tem a ver, sim, com a saúde que Deus está te dando, com a força que Deus está te dando, e cada vez mais a gente entende, porque a palavra, ela tem princípios tanto para aquele que crê, como para o que não crê. Por isso é que ele chega a dizer: não tem inveja do ímpio, porque o resultado dele é outro. Mesmo que ele esteja prosperando, mesmo que exista dinheiro lá, viagem lá, conquistas lá, não inveje ele, porque o fim dele você sabe qual é, não é o seu. E tudo isso é para que o Senhor nos mostre, e a gente viu isso hoje de manhã, o próprio profeta Malaquias, ele traz isso no capítulo 3, não precisa colocá-lo, mas ele traz que vocês verão, ele diz dessa maneira, vocês verão a diferença daqueles que servem a Deus dos que não servem. Então não adianta, os nossos olhos podem contemplar até uma espiritualidade de alguém, meu Deus, como ele fala bonito, meu Deus, como ele tem um poder. A Bíblia diz que o diabo também faz isso. Por isso que não pode ser uma espiritualidade, por isso que não pode ser algo que a gente não entenda, ou algo que não mexa no nosso racional, para ativar a gente, não no emocional, mas no espírito. A Bíblia fala que é o Espírito do Senhor que testifica com o nosso espírito, não é outra forma. Não adianta você se arrepiar, não adianta você dizer que agora tem uma nova vida, se essa nova vida não for Jesus se revelando a ti. Não adianta a gente conhecer a palavra inteira, a gente receber do Senhor ministérios, ou do pastor, ou da liderança da igreja, se o Senhor não estiver com a gente. Se o próprio Jesus, através da agora aliança que nós temos, Jesus
foi ao céu, está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, é o nosso advogado. Mas a palavra diz que Ele envia, e por isso Ele precisou ir o Espírito Santo para fazer morada em nós. E é através dessa morada que eu sou conduzido pelo Espírito. Imagina alguém dentro de você, com poder para falar no teu íntimo, com poder para falar no seu ouvido, sussurrar e te direcionar, te levar. Porque duas coisas vão acontecer na sua vida: ou Deus vai te usar para a obra dele, ou Deus vai te usar como a obra dele. Nós podemos ser as duas coisas, mas nós podemos cair no erro de ser só uma delas. Deus nos usar para a obra dele, porque Ele precisa. Vou te falar por que Ele precisa. Porque existe um projeto perfeito que tem início, meio e fim. E Ele vai terminar isso, porque tudo vai se cumprir. Por isso é que a igreja já existia antes da gente. Por isso que se a gente parar, vamos decidir agora todo mundo parar, vamos? Aleluia, é a hora de vocês dizerem não. Amém. Aleluia. Então, diante disso, mas mesmo que isso acontecesse, a igreja ia parar, gente? Não ia. Se a hora que a gente falar, estou cansado, então não vou mais, quem é que parou, a igreja ou a gente? Quantas pessoas, não sei você, mas eu já vi parando e a igreja, ó. Porque existe uma palavra dizendo que nem o inferno vai prevalecer a igreja. Olha que coisa linda. Então, se existe esse começo, esse meio e fim, e a gente vê o tempo todo pessoas no qual o Senhor levantou desde o início, para que Ele estivesse junto com essa pessoa, para que essa obra, que não é nossa, e aí precisa trazer dentro de mim, dentro de você, essa humildade. Porque quando eu entendo agora, e eu quero chamar você para esse lugar, talvez você não esteja no altar, mas você seja o altar. Você seja esse que vai adorar o Senhor, você seja esse que o Senhor vai se revelar, isso é um altar. Então, através de você ser dessa maneira, ou se tornar agora essa pessoa, Deus te entrega um ministério. Eu vou te falar o que é esse ministério na sua vida, ou o que é o projeto de Deus com você sendo a obra, o próprio casamento seu. Uma coisa é você viver o casamento segundo o mundo, sem a palavra, sem a instrução, o ensino e o Espírito Santo. Outra coisa é você entender do Senhor o que é o casamento e começar a viver o casamento segundo Deus. Você vai precisar dele, porque você não sabe isso. Não é natural, a gente tem que lembrar e ter essa humildade de saber, por exemplo, Maurício trouxe isso num culto lindo sobre a igreja, quando ele falou que Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5, eu acho, bota aí, Lu. Pronto. Sim, eu não, né? Jesus é a videira. E ele diz, vocês são os ramos. Aí ele diz, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E coisa alguma, gente, deixa eu trazer para você mais claro, é nada. Coisa alguma você não pode fazer nada. Espiritualmente, se não tiver Jesus, não existe Espírito Santo, não existe palavra, não existe promessa. Mesmo que se cumpra os princípios, a promessa de céu, de salvação, é em Jesus. Então, isso faz com que agora eu recebendo o meu casamento segundo Deus, eu entendendo o que eu sou como pai, como mãe, os projetos que a gente tem como família, tudo isso, se for pautado naquilo que agora eu quero, na minha nova vida, isso precisa encontrar Jesus, porque só nele nós vamos conseguir isso. Sem nele, nada, coisa alguma, a gente vai conseguir viver. Então isso mostra para mim, o tempo todo a Bíblia fala de um Espírito do Senhor que estava desde o Velho Testamento, desde o início, porque nada mudou, a gente só está numa nova aliança. Mas Paulo, não esqueça nunca disso. Paulo diz que tudo que foi escrito para nos ensinar. Jesus o tempo todo, ele vai lá no Velho Testamento, ele traz Isaías, ele diz para aqueles discípulos, foi escrito assim, foi escrito dessa maneira, desde o princípio. Então, o tempo todo a gente vive o velho e o novo naquilo que é velho, naquilo que é novo, mas dentro de um conceito, dentro de uma pessoa que é Jesus. Por isso é que muitas vezes a gente não compreende o que a palavra está nos dizendo. Por isso é que muitas vezes fica algo muito distante daquilo que nós hoje estamos vivendo. Mas entenda, não existe nada que é perdido quando Jesus está envolvido.
Porque quando Jesus está envolvido, entenda isso, Ele sabe o teu dia de amanhã, por mais que não faça sentido hoje, se hoje você está lendo, se hoje você está ouvindo, guarde isso, você vai precisar. Porque no Senhor, na palavra, andando com o Senhor no Evangelho, não existe, a gente falou isso, as oportunidades, eu prefiro muito mais uma colheita no Senhor, porque quem está esperando oportunidades é o diabo. Eu não posso esperar oportunidades, eu preciso entender que Deus está me preparando. Por isso que o dia de amanhã talvez eu não entenda, mas o Senhor já sabe. E quando Ele me entrega uma palavra, eu não sei o que é, mas se Ele me entregou, eu vou guardar. Porque eu te pergunto, será que Jesus erra alguma coisa? Nada. Nada. Então, se não faz sentido, duas coisas: ou não é agora, eu preciso guardar isso, ou então eu preciso que o Senhor me revele. E aí eu vou entendendo essa minha característica como cristão, se você é, de ser humilde, porque eu dependo do Senhor para tudo. Essa característica que eu preciso, e Jesus tinha ela, e se Paulo dizia, Filipenses capítulo 2, ele dizia: tenham a mesma atitude, capítulo 2, versículo 5, Lu. Tenham a mesma atitude. Tenham a mesma atitude. Em outra versão vai dizer o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque a forma como eu penso, eu começo agora a agir. Por isso que existe a renovação de mente. Por isso nós estamos aqui aprendendo. Por isso o ministério de Jesus era ensinar. Porque se não houvesse dentro daqueles discípulos uma mudança de mente, a igreja não nasceria. Por isso ele chama aqueles discípulos e ele começa ali durante 3 anos e meio. Olha que faculdade. Olha que pós-graduação de vida real. E durante aquele tempo todo, Jesus ensinou. E qual foi o fim? Um vendeu Jesus, outro negou. E quando Jesus morreu, todo mundo se espalhou. 3 anos e meio de faculdade. Eles tinham a matéria, eles tinham um professor, eles tinham um mestre. O próprio Jesus estava com eles. Não dependia deles. Jesus vai. Evangelho de João, capítulo 20. Deixa esse aí, Lulu, que nós vamos voltar aí. Evangelho de João, capítulo 20. Jesus sopra o Espírito e diz: recebei o Espírito. Dá ordem àqueles caras para estarem num só lugar em Jerusalém, na maior festa, no maior movimento de avivamento que já existiu na terra. Essa turma se reúne num lugar só. Atos capítulo 1, versículo 8, quando vem do céu, Jesus chegou. Imagino eu, Jesus fazendo assim, imagino eu, tá? Jesus fazendo assim no Espírito Santo, dizendo assim: agora é sua vez, vai. Tá. E o Espírito Santo sai do céu. Não é assim não, ele já está assim, é muito rápido, viu, gente? Antes de você piscar. De repente o Espírito Santo chega. Uma reunião onde os obedientes estavam, porque Jesus tinha dado um comando para ir para lá. E a Bíblia fala que um vento impetuoso, olha o Espírito Santo chegando. E o poder do céu começa agora a fazer funcionar todo o ensino. Os 3 anos e meio dependiam do poder. Os 3 anos e meio dependiam do Espírito Santo. E ali começa o maior avivamento na terra, começa aqueles homens que tinham as características totalmente diferentes daquelas que o Espírito dava a eles agora. Um era medroso, virou corajoso. Um era, impetuoso. João queria matar todo mundo, de repente virou um amoroso. João, antes do Espírito Santo, diz: Jesus, manda fogo, mata todo mundo. Depois do Espírito Santo, um amor. Está entendendo o Espírito Santo na sua vida? Talvez a gente busque sempre algumas coisas. Falo isso porque é a forma mais clara de entender, gente. Não é uma faculdade que vai te fazer viver o Espírito Santo. Não é uma faculdade, um curso de teologia que vai fazer você entender a Bíblia toda e viver o céu. Pelo contrário. De duas uma, ou você vai ficar arrogante porque você sabe tudo, ou você vai ficar frustrado porque você não vai sentir nada. Porque não é sobre papel, não é uma prova que eu boto ali o meu nome, completo ali o que eu sei, pelo tanto que eu me dedico no meu tempo em ler, mas é o quanto que os meus joelhos se dobram em submissão à palavra.
a obediência, porque se eu preciso ter a mesma atitude de Jesus, se eu preciso entender que Jesus é o modelo, que Jesus era Deus, coloca Filipenses 2, vamos mastigar isso, já eu começo, tá, gente? Diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, tenham o mesmo modo de pensar. 6, embora, olha isso, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Quem você é até conhecer Cristo? Quem você é? Sabe quem eu sou? Vou contar um testemunho. Um belo dia, está gravando, né, Lucas? Um belo dia, chegou um homem para mim que estava perdendo um casamento. A gente estava numa reunião muito grande nessa época, e ele queria conversar comigo, ficou esperando a reunião acabar, e quando a gente se encontrou, ele virou para mim e falou: você sabe quem eu sou? Falei: não, eu sei de uma pessoa, estou esperando uma pessoa que queria conversar comigo porque está perdendo um casamento. Falei: não, sou eu esse aí. Falei: glória a Deus pela sua vida. O que eu posso fazer? Não, mas antes eu queria me apresentar. Falei: pois não. Não, porque eu sou o fulano de tal. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, ele foi falando os diplomas, tudo que ele já tinha feito, e eu comecei a somar o tempo daquilo. Eu falei: esse cara deve ter 100 anos. De tanta coisa que ele tinha feito, de tanto que ele era. E eu olhava, ele me aparentava uns 50, 55. E eu falei: meu Deus, ele fazia 3 faculdades no mesmo tempo, 5 pós-graduação. Terminado de dizer todos os diplomas, ele falou: sabe o que eu tenho? Ele começou a contar o que ele tinha. E eu escutando, e ali já eram 20 minutos. Quando ele terminou, ele virou e falou assim: agora eu preciso falar da minha mulher. Falei: pois não. Porque a minha esposa também, ela é isso, ela é aquilo, e ela fez isso, e ela estudou na Alemanha, e ela tal, e a gente se conheceu na Suíça, numa pós-graduação. Gente, mais 10 minutos, 15 minutos. E sabe o que ela tem? Ela tem uma empresa assim, parará, parará, parará. Quando ele terminou, eu falei: eu já me esqueci o que o senhor veio fazer aqui. E ele falou: o meu casamento. Me disseram que você vai resolver o meu casamento. Eu falei: filho, primeiro que te disseram errado. Eu não resolvo casamento. Eu não resolvo casamento. Agora, posso te fazer uma pergunta? Ele: pode. Eu falei: isso tudo que você tem, não adiantou nada no seu casamento? Gente, ele estava com 2,10 m me contando quem ele era, quem a esposa era. Quando eu falei: isso aí não... Você não conseguiu, depois de estudar estudo, você não conseguiu resolver o problema de uma pessoa, sua mulher? E sua mulher, com tudo isso, ela não consegue se dar contigo, a ponto de vocês viverem na mesma casa? Esse homem ficou de uns 50 centímetros, chorando, mas chorando. Isso aí, na minha vida e na sua, é exatamente a mesma coisa. Se Jesus, sendo o próprio Deus, ele não se apegou, ele não teve vantagem nisso, ele não pegou isso como uma vantagem, dizendo assim: deixa eu te falar, ô fariseu, sabe quem eu sou? Eu sou Deus. Sabe o que eu tenho? Eu tenho o céu, o ouro todo é meu, a prata toda é minha. Ele não fez isso. Vocês querem me bater? Bate. Vocês querem me prender? Prende. Eu vou precisar fugir, senão eles vão me matar. E aqueles discípulos cercavam e tiravam Jesus, porque senão ele ia ter morto, mas não estava na hora. Então, se esse homem, que é o nosso modelo, não se apegou a ser o que ele era, quem é de nós e por que é que nós trazemos para o mundo espiritual aquilo que não vale nada? Responde. Por que é que a gente fica nessa arrogância do quem eu sou, do que eu fiz? Sabe quantos concursos eu passei? Em outra situação eu lembro de um... E aí, vamos voltar. Aleluia. São vários.
Gente, são vários testemunhos. Mas de todos eles, não esqueça essa palavra sobre Jesus. 7, bora. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Eu fico imaginando, isso é meu, Deus chamando Jesus e dizendo assim: bora, temporada Jesus vai começar. Você fica aí achando graça no The Chosen. Eu fico imaginando a temporada da vida real, Jesus sendo Jesus mesmo, não é aquele ator não, e que é top, viu? Não estou falando diferente não, mas a temporada de Jesus vindo, e ele olhando e falando: eu vou precisar assumir essa posição de escravo, nascer como ser humano. Eu conheço esse pessoal aí, pai, eu sei como eles pensam, eu sei que eles não valem nada, eu vou precisar ser igual a eles, é sério, tem um plano, um projeto perfeito, onde os filhos vão ser revelados, e onde eles vão vir para casa, morar comigo, eternamente. E para isso, eu preciso mostrar para eles como fazer, porque ao longo da temporada anterior, eu estava com eles, mas não era a lei que fazia com que eles cumprissem as coisas. Então eu estava com ele, o meu espírito estava com ele, mas o que eles faziam, eu precisava tirar o meu espírito, porque eu não habito em pecado. Então agora eu preciso, dentro dessa aliança agora, que você assuma essa posição e mostre para eles como ser humano, sentindo o que eles sentem, pensando o que eles pensam, que é possível por conta do meu espírito, não por eles. E aí Jesus vem. Quando veio em forma humana, o Deus encarnado, a Bíblia diz: humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Presta atenção em duas características. Pessoas de sucesso, se você for ver, gente, a gente está, não ia nem falar nisso, de manhã não falei e também não vou falar. Olimpíadas. As Olimpíadas você vê ali, literalmente, pessoas que se dedicam, pessoas que se colocam ali, e Paulo é interessante porque Paulo fala sobre isso, dizendo que eles obedecem regras para estarem ali, eles se preparam para estar ali. Lembro, e repito agora, sobre um testemunho do Usain Bolt, velocista, recordista mundial, olímpico, dos 100 metros rasos. Quando terminou a prova, foram falar para ele, com ele e tal, aquela cena, né, dos 100 metros rasos. E quando conversaram com ele alguma situação, eu não vou lembrar qual é, ele deu uma resposta que a gente fica parado assim e fala: meu Deus, isso é tão claro, mas na prática não é. Ele respondeu: por que vocês desistem? Por que vocês começam e que vocês não terminam? Ele dizendo, nós estamos falando de um ímpio, amém? Olha o que o ser humano é capaz. A gente não está ainda na forma espiritual, está na forma humana. Ele diz: eu dediquei 4 anos da minha vida, me preparei durante 4 anos, e deixa eu te dizer, milésimos de segundo fazem a diferença no atleta olímpico. Esse atleta olímpico, ele tem alimentação, sono, ele é um produto. Ele é preparado, ele é treinado, ele é mapeado, ele é acompanhado, ele não tem vida. E ele respondeu: durante 4 anos eu me preparei para 9 segundos. 4 anos, esse homem se preparou para 9 segundos, André. Você já pensou, André, eu falar para você assim: André, se prepara, que daqui 4 anos eu vou te dar 9 segundos aqui em cima. Você vai ter 9 segundos. Vem cá, André. Agora. Não tem 4 anos, não. Receba o André com a salva de palmas. Nós vamos contar do 9 para trás, amém? Claro, para ajudar ele. Vai atrapalhar ele? Peraí, deixa eu ver o coração dele, gente. Ele está parado, André. André. Aí sim, está no espírito. Aí é o espírito, pastor.
de tudo o que você fizer, arrepender, entregar a vida e viver por Cristo. Glória a Deus. Ei, glória a Deus pela sua vida, André. Estava parado mesmo o coração, né? Voltou depois de 6 segundos, né? E aí, ele dizia isso, ele falava, eu me preparei 4 anos para 9 segundos. Agora a gente está falando do vencedor. E do que preparou 4 e perdeu, gente? E do que preparou 4 e com 30 metros a panturrilha fez assim, ó. Tuf, abriu. Meu Deus. Aí a gente escuta esse Jesus, um plano perfeito, tudo escrito para a nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está se preparando? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, ao que vencer. A Bíblia diz que assim como aquela foto dos 100 metros, o cara chegando com o peito aberto, a gente também vai chegar no céu. Porque vai ser a maior vitória que você pode ter na sua vida, é você chegar no céu. É a maior vitória, nada, não existe sucesso na terra que se compare a você ir morar no céu. Só que para tudo isso existe um treinamento, seguir as regras. Para tudo isso, para você estufar esse peito, para você escutar do Senhor, existe aqui, são medalhas, Paulo fala medalhas que vão quebrar, medalhas que vão na sua mudança acabar. Conheço meu Deus, hoje eu estou falador. Conheço um que ganhou muitas medalhas, treinava, era o tempo dele, então aquilo para ele era a vida. Até um dia que aquilo ali estava tomando tudo da vida dele. Tudo, até o casamento. Filhas. Se hoje você for lá, ele vai falar que não sabe nem onde está as, 100 medalhas dele. Não sabe onde está. Por quê? Mudei, isso aí para mim não faz mais sentido. Passou. Agora, quando a Bíblia fala dessa corrida nossa, a Bíblia fala de uma coroa. A Bíblia não fala de um prêmio que vai acabar na nossa vida. A Bíblia fala de um prêmio que vai estar para sempre com a gente. A Bíblia fala de uma coroa que está reservada para aqueles que amam a Deus. Então a corrida, se é para aqueles que amam a Deus, essa corrida precisa ser em amor. E nós não temos esse amor, que seria o combustível para essa corrida, o fôlego para essa corrida, nós não temos. E aí eu vou entendendo todo esse processo, que no modo natural, um Usain Bolt precisa de um treinador, de alguém com ele, nós também precisamos nessa corrida de alguém com a gente. E aí a gente começa essa palavra de hoje, que é Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, Deus entrega Jesus, e Jesus entrega isso à igreja. O corpo e a cabeça. O comando vem da cabeça para o corpo. Então, Jesus, último capítulo de Mateus, Jesus dá essa direção aos discípulos, dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, pode ir, 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem é aquele que vai acompanhar a gente no Espírito, pelo Espírito, no nosso Espírito, na nossa corrida? Estarei com vocês sempre. Alguém tem dúvida do que é sempre? Sempre é só domingo, gente, quando você vem aqui? Terça-feira, por exemplo, é sempre? Está dentro do sempre? Quinta à noite. Tá? Sábado à noite. Eita glória, está apertando, né? Aqui não. Todos os dias. Estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Então, quando eu entendo, e aí a gente vai vendo esse projeto perfeito, vamos lá em Moisés, Deuteronômio 31, versículo 6. A gente teve ontem um dos mais lindos, não vou falar o mais lindo porque teve vários, mas ontem a gente teve o 9º batismo da igreja. E assim,
dessa nova estação, Deus está fazendo batismo da Ana, batismo. Quem batizou o anterior? A Ana, quem mais? Está aqui. Só a Ana? E nesse de ontem? Tairine? Estava todo mundo de manhã. Tairine, você fica de pé? A gente pode dar um aplauso ao Senhor pela vida da Tairine? Glória a Deus, Tairine. Ontem, 18 pessoas entregaram a vida a Jesus, num batismo que desceram 20, porque os cônjuges desceram junto, né? Então deu 20 pessoas dentro da água, mas 18 entregaram a vida a Jesus depois de se arrepender. Porque esse batismo, que Deus dá o comando, não é o batismo que o seu pai e o meu pai e minha mãe nos levam à igreja dentro de uma doutrina da católica. Não é um batismo que você não decidiu nem a roupa que você ia, você não chamou ninguém, né? Seus amigos nem existiam nesse tempo. Mas agora esse batismo do comando e o batismo que Jesus nos dá é um batismo de arrependimento. É o batismo que João pregava, é o batismo que os discípulos pregavam e que deu Deus o comando para a igreja continuar fazendo isso. Então, ao longo de 2000 anos, a gente se coloca em arrependimento e agora ali o batismo bíblico que Jesus também fez com 30 anos, Lucas capítulo 2, versículo 22, Jesus é apresentado no templo. Ele é levado ao templo, apresentado Jesus diante da comunidade de fé, para que todos soubessem que José e Maria ali agora tinham recebido um presente, chamado Jesus. Então a comunidade fica sabendo que chegou mais uma criança dentro daquilo que eles eram na época. Hoje a gente apresentou o Heitor, chegou mais uma criança para a Igreja de Gerações. E vai chegar muitos, viu? Quem tiver, vem pastora fazer isso também. Vem cá. Se você quiser ficar grávida, eu creio profeticamente, quero que você bote a mão no seu ventre e receba essa oração. Ou se lembrar de alguém que quer, né? Interceder pela pessoa. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje, aqui na nossa igreja, o Senhor abriu uma atmosfera, Senhor, de milagres, Senhor, aqui neste lugar. Então nós queremos entrar na Tua presença, assim como fizemos no culto da manhã, para Te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a favorecer, Senhor, os casais que querem ter seus filhos, as mulheres que querem engravidar, e que o Senhor mande mais e mais crianças, mais e mais profetas para essa terra. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu poder que é manifesto através de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. A igreja já está na terceira ou quarta, se eu não me engano é a quarta geração que vai começar agora. Então já tem, né, mulheres grávidas, mais uma vez na igreja, e já nasceram de 3 gerações, o Heitor é a segunda, e já está nascendo, ali tem, olha lá, ó, quem está ali atrás também, ó, junto com os atalais. Olha lá, a atalainha lá, ó. Olha lá, ó, ali é geração, ali é pedigree, né, nasceu aqui dentro. E aí, diante disso tudo, a gente vai entendendo esse processo no qual o Senhor vai estar conosco. E através desse batismo, ontem, essas novas criaturas se tornam filhos, arrependidos para uma nova vida. Mas para quê? Para que eles possam agora, e nós, continuarmos vivendo, porque é o início, né, o batismo, quer dizer, representa aquilo que estava dentro de mim e agora fora. A comunidade reconhece através do batismo que você faz parte agora como filho de Deus. E aí você passa a viver esse projeto perfeito que está desde o início. Lá Moisés conta isso em Deuteronômio 31, versículo 6. Portanto, diz assim a palavra: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. Eles iam para uma guerra, eles iam para uma luta no qual o Senhor já disse, e nós também temos essa palavra, que nós seríamos vitoriosos. Mas mesmo assim, sabendo do sentimento daqueles homens, Deus diz: não tenha medo, não se apavore. O Senhor seu Deus irá adiante de vocês. Aí ele traz: ele não os deixará e nem os abandonará. Olha que palavra nós temos desde o início, num projeto que não é nosso, que a gente tem o privilégio de fazer parte. Um projeto que a gente se coloca para viver as promessas, obedecendo, porque são as duas características que nós precisamos ter para que isso aconteça. Jesus humilhou-se desde o início até o fim e foi obediente até a morte de cruz.
me impressiono com pessoas, quando eu escuto, dizendo que não precisa obedecer. Dizendo que obedecer é a lei, que obedecer é Velho Testamento. O nosso exemplo, no qual a gente precisa ter as mesmas atitudes, a Bíblia é clara quando diz, humilde e obediente até a morte. Como é que a gente quer viver um céu sem obedecer? Como é que a gente quer... Porque a palavra obedecer, talvez para os desobedientes, claro, né, vai gerar um incômodo. Mas quer ver ela entrar melhor na nossa mente, no nosso coração? Praticar. Por isso é que Jesus diz, ei, aqueles que praticarem o que eu estou falando, a base da casa vai ser um alicerce tão forte que vai chegar na rocha, profundidade, Jesus. E aí virão os ventos, virão as tempestades, olha as lutas, e a casa não cairá. Mas ele diz, os que praticarem. Então talvez a gente, alguns, aqui não, se arrepiem um pouco com a palavra tem que obedecer, meu Deus. Mas isso já é uma característica de cada um de nós, que nascemos desobedientes. Quer prova disso? Pensa no seu neném. Pensa no filho. Você precisou ensinar para ele a desobedecer ou isso já vem dentro dele? Já vem dentro, gente. Desde lá de Adão e Eva. Existe uma característica nossa, por estarmos distantes de Deus, é a maior prova disso. Se no Senhor tem obediência, a gente já nasce desobediente. Você não precisa ensinar seu filho. Olha como o pecado está dentro de nós. Você já ensinou seu filho a mentir? Não. Ele pega um brinquedo, olha, esconde o brinquedo, olha para você e fala, fui eu não, papai. Brinquedo na mão. Fui eu não. Um dia, assisti um videozinho, que a mãe chega, eu não lembro que os dois filhos, tinha dois filhos assim, e tinha alguma coisa que não era um desenho. Não, tinha riscado alguma coisa na casa. Aí a mãe fala, quem foi que riscou isso aqui? Aí o menininho, que não foi, disse, não fui eu. A menininha, não fui eu. Tinha sido, não fui eu. Aí a mãe, não foi nenhum de vocês dois, quem foi? Não fui eu, chorando. Aí a mãe falou assim, não, é porque ficou tão lindo esse desenho, queria saber quem foi. Aí ela, não, fui eu, mamãe, fui eu. Na hora ela mudou. Na hora. Alguém ensinou isso para ela? Não, gente. Então esse processo da gente se arrepender vem desde a gente neném. Porque a gente estava distante de Deus. Só que agora existe uma verdade, uma palavra e alguém para andar junto com a gente. Porque quando Ele tira a gente da escravidão hoje, o arrependimento, a nova vida, e tirou aquele povo, coloca Lulu, Deuteronômio 31. Ele diz, Ele não os deixará e nem os abandonará. Isso lá atrás. Se a gente for no primeiro século, o escritor aos Hebreus, mais ou menos entre 60 e depois de Jesus, ele escreve, coloca Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha como o velho e o novo se encontram. Ele traz a mesma frase, ele vai falar, por certo, Moisés foi fiel. Lulu, 13, 5. Ele traz 13, 5. Não amem o dinheiro, vai ter um contexto aí atrás, certo? Estejam satisfeitos com o que você tem. Olha como ele mexe em todas as áreas da nossa vida. O amor ao dinheiro, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. E aí ele traz, olha isso, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Ele traz aquilo para que a gente possa ser lembrado que nós não estamos sozinhos. Não existe uma vida nova, não existe agora a gente na igreja, a gente nascido de novo, sem Jesus do lado, sem Espírito Santo dentro de nós. Porque sozinho a gente não vai conseguir. E aí eu te pergunto, o que é que nos faz errar ou acertar? Muitas vezes não é a companhia? Não são os amigos que muitas vezes ou eles nos levam, ou a gente como amigo deles leva eles? A gente influencia e é influenciado. Por isso o Espírito Santo, por isso esse projeto, Deus fala, vocês não são capazes sozinhos. Vocês sabem quem vocês são, por isso que a Bíblia, a leitura da Bíblia, é muito mais para a gente saber quem nós somos, como a gente pensa, o quão errado nós somos, chamados pecadores por Deus, destituídos da glória dEle, para depois entender quem é Deus e ver o santo se unindo ao profano. Mas é para o santo ficar profano ou para o profano virar santo?
Então, a minha dependência para viver isso é dentro disso aí. Jamais o abandonarei. Existe um projeto perfeito, existe promessas na sua vida, em quem vai agora fazer parte disso, independente de quem seja, depende de você estar aqui e de você ficar. Porque aquele que permanecer em mim, eu vou permanecer nele. Deus não fala, eu vou permanecer em você mesmo que você não queira. Não fala. Ele fala, você quer? Quer. Então permanece em mim. Você primeiro. Você vai me mostrar isso. Se você me mostrar essa fidelidade, sabe como é que você entrega, como é que você entende fidelidade? Mude isso, vai te ajudar demais. Fé. É muito lindo falar de fé. Mas a fé no hebraico, você vai chegar numa palavra que no português quer dizer fidelidade. Por isso que o escritor de Hebreus capítulo 11 vai dizer, sem fidelidade, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus não tem parte com pecado, com desobediente, sem fidelidade, é impossível agradar a Deus. Então toda vez que eu me coloco nesse lugar, eu vejo que o próprio Deus vai me ajudar habitando em mim, que o próprio Espírito Santo vai me conduzir. O escritor Isaías, o profeta Isaías chega a dizer que o Espírito Santo vai dizer, se eu for desviar para a direita ou para a esquerda, olha só, por conta das distrações, por conta do engano, uma voz, olha que lindo, gente, o cuidado de Deus, o amor de Deus, uma voz vai dizer, não é para cá, nem para lá, o caminho é reto, reto. Uma criança de 5 anos, 5 anos, os pais brigando em casa, discutindo, moravam em Águas Claras, o apartamento deles para aquela avenida, de frente para aquela avenida de Águas Claras. Essa criança de 5 anos, olha o que é o mover do Espírito, olha o que é a obra, olha o que a gente faz parte. Eu posso ser e posso fazer parte, porque Deus vai pegar para se revelar. E Deus nesse dia, os pais discutindo, isso é real, uma criança de 5 anos, chama os pais, papai vem cá, mamãe vem cá, pegou os dois, chegou na janela de vidro, na pele de vidro lá do apartamento, olhou para os dois, 5 anos, isso é um testemunho, olhou para os dois e disse assim, papai, mamãe, está vendo essa avenida? Não é para virar nenhuma delas, papai e mamãe, é para ir reto, vocês estão virando. 5 anos, eles contam que eles começaram a chorar, olhando aquela criança, e tendo a certeza que quem falou com elas foi o próprio Deus. Isso está escrito em Isaías. Isaías trouxe isso, que o Senhor faria dessa maneira. Então muitas vezes a gente, no calor de algumas discussões, Deus vai usar pessoas. A obra pode, e a gente é essa obra, mas existe uma obra acontecendo no qual eu também faço parte, o propósito da igreja. Então quando ele sai daí, a gente viu isso cultos para trás, justamente ali existe um romper, aonde Deus precisa levantar agora Josué. Coloca Josué capítulo 1. Josué foi escolhido por conta de características. Quando Moisés ia, tabernáculo, a glória de Deus descia, Moisés recebia de Deus lá, e Moisés saía de novo para o acampamento. A tenda do encontro ficava fora. E Moisés saía, quem estava ali, do lado de fora, e ainda ficava mais um pouco? Josué. Quando Moisés para, acabou ali o tempo de Moisés, temporada Moisés acabou, vai precisar de uma nova temporada. Quem é que Deus levanta? Quem tinha características, quem estava já se preparando, não para a oportunidade, mas para a consequência do preparo. Não foi uma oportunidade que Deus deu para Josué. Porque a oportunidade, você concorda que no modo natural ela pode chegar para alguém que não está preparado? Quantas vezes a gente fala, nossa, perdi uma oportunidade. Eu não quero viver assim. Eu quero que Deus me veja no secreto. Eu quero que Deus me prepare antes, para que quando Ele me chamar, assim é a igreja. Por que a gente está alinhando os nossos casamentos? É depois? É depois que a gente vive no mundo. Mas depois de alinhado, eu me preparo antes. Eu estou cada vez mais, e a gente entende isso quando Ele fala que a igreja, nós estamos sendo aperfeiçoados. Para quê? Para ser enviado. Quando Ele envia os 12, olha que interessante. Quando Ele envia os 12... Jesus chama eles e fala, vocês não vão levar nada. Olha que experiência. Modo terra e modo céu. Ele fala, vocês vão agora ser enviados às cidades, vocês vão proclamar o reino, que daqui a pouco eu vou passar por lá. Campanha de marketing. Anuncia lá.
Eles começam no modo natural, sabiam que ia ser perseguido, sabiam que muita gente não ia aceitar. Hoje é assim. Hoje, um tempo atrás, lembro? Hoje, nós estamos falando aqui em Brasília, 60 países, você não pode nem dizer que é cristão. Estendi a mão para cumprimentar um cara que eu estava sendo apresentado, aí o que estava comigo falou assim, ele é o pastor Rodrigo. O cara recolheu a mão. Não me cumprimentou, quando ele disse que eu era pastor. Olha isso. E aí, diante disso, aqueles caras são enviados a um lugar onde eles sabiam que estavam sendo perseguidos, onde eles sabiam que os fariseus estavam atrás do caminho. Claro que eles falaram, vamos se preparar, pega a espada, pega a comida, pega a bolsa, pega a sandália. Jesus fala, vocês querem ter uma experiência, eu quero dar a vocês uma experiência. Olha o modo do céu chegando. Vocês vão sem nada, não pegue nada. Olha a dependência que o Senhor nos leva a ter. Não pega nada. O que vocês estão achando aí que vocês dependem disso, eu vou mostrar que não. Vocês dependem de mim. Esses caras vão sem nada. Eles obedecem. Não teve nenhum medroso que levou escondido alguma coisa, diz a Bíblia. E eles foram. Depois de ser enviado, depois de cumprir a missão, eles chegaram. Eles foram em nome de quem? De Jesus. Como é que pode? Gente, no racional, mas na hora da prática você treme, eu tremo. Por quê? Porque não é no natural, mexe com os meus sentimentos. E quando eles chegam dessa experiência, Jesus chama e fala, e aí? Faltou alguma coisa? E a resposta deles foi, não, não faltou nada. Por quê? Porque quando ele envia, na figura dele ele estava ali, mas quem foi com aqueles caras? O Espírito Santo. E tanto era uma missão difícil que ele diz para aqueles caras, olha só, o lugar que o Senhor nos leva. Se as pessoas não ouvirem vocês, olha isso. Se as pessoas não ouvirem vocês, nem a paz deixa nesse lugar. Bate o pé para tirar até a poeira do pé de vocês desse lugar e sai sem deixar nada. Imagina que chamado é esse. Mas quem é que estava junto? Quem é que produz essa força, essa coragem? É a gente mesmo? Aonde que você vai achar isso em você? Quanto por menos que isso, a gente paralisa. Quanto, por menos que isso, a gente vive muitas vezes escondido, para não dizer que é cristão, no trabalho ou para alguns amigos. Por que que isso existe? Eu te pergunto e quero já te responder. Porque você precisa crer que existe uma palavra onde Jesus está com você todos os dias. Que medo que você vai ter? Que lugar é que você está sozinho? Pastor, eu me sinto tão sozinho. Creia. Talvez seja um momento que ninguém vai te atender. Talvez seja um momento que é você e Deus, para você saber que é Ele. Alguém já ligou para o pastor e o pastor não atendeu? Aleluia. Entenda a partir de hoje. É um momento seu com Deus. Aleluia. Não é desculpa. Creia sim que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Você não depende de mim, você depende dEle. Você depende dEle, você depende de ter experiências com Ele. Você depende de ir sem nada e quando voltar você falar, fui sem nada, voltei sem nada e não me faltou nada. Olha que experiência. Olha que experiência. Eu estou lá, não, estou dependendo do amor do meu marido, estou dependendo do amor da minha esposa, estou dependendo do sim dele, estou dependendo dele me chamar para jantar. Não, você não está dependendo de nada mais. Acalma o seu coração. Porque o Senhor está fazendo essa obra dentro de nós. Existe uma palavra, você não vai estar sozinho mais. E quando Ele chama esse homem, se você estiver preparado, você homem e mulher, vai ter um chamado sobre sua vida, porque Deus não vai te deixar à toa, pode ter certeza disso. Ou a missão vai ser na sua casa, como sacerdote, como mulher, ali do lado, ajudando essa missão, que não é fácil para os homens, o homem sozinho não vai conseguir. Por isso, lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora, mas falhei uma, aleluia, é isso mesmo, auxiliadora. Tá, hoje está top. Só está desligado, né, o microfone de vocês. E aí, diante disso, quando eu me coloco nesse lugar, nessas características, nesses nomes ou prenomes que o Senhor nos dá, aí eu começo a funcionar no modo céu. Estão entendendo? Então, diante disso, dessa palavra, vem Josué, no cantinho ali,
submisso a Moisés, a liderança dele, esperando o tempo, sabendo que ele fazia aquilo para Deus e que a hora dele ia chegar. Não por uma oportunidade, mas por uma consequência. Deus estava vendo o secreto dele. E aí Josué, capítulo 1, conta exatamente isso. Vai, Lulu, 5, por favor. Depois que Moisés, servo de Deus, morreu, 5. Enquanto você viver, olha a palavra sobre Josué. Existiu uma obra, Jesus, o Messias, estava tudo programado, precisava chegar na temporada de Jesus. Então Deus guardou aquele povo e levantava homens para direcionar aquele povo. Moisés, quando foi retirado, Moisés disse: levanta um pastor, porque esse povo não pode ficar sem pastor. Versículo 5 de Josué, capítulo 1. Enquanto você viver, olha Deus falando, ninguém será capaz de lhe resistir. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei. Olha como vem repetitivo Deus colocando isso na cabeça daqueles homens que viam as situações, viam os milagres, presenciavam isso. E Deus o tempo todo dizia: não deixarei nem o abandonarei. 6. Seja forte e corajoso. Toda hora que Deus fala isso é para mexer, quando vier os nossos sentimentos, a palavra precisa romper isso. Lá no Versato teve uma palavra do antimíssil. Vem, sai o antimíssil, a palavra de Deus, e derruba. Então eu estou com medo, precisa sair essa palavra, seja forte e corajoso. Eu estou com receio, seja forte e corajoso. Eu não estou sozinho. Eu estou me sentindo, sentimento, vai embora. Deus está comigo, a palavra diz. Toda hora a gente é medido no crer, gente. Será que realmente? Ou a gente está só no acreditar no português? Eu acredito, mas não creio. São diferentes, totalmente diferentes. E aí a Bíblia diz: seja forte e corajoso, dizendo para Josué. Ele viveu tudo isso. Era como se fosse hoje, alguém ia falar: nossa, mas está sendo repetitivo. Meu Deus, como a gente precisa das coisas repetitivas. Como a gente precisa. Está aí a prova. Deus o tempo todo. E ele diz: pois você, olha a missão, cada um tem a sua, conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos teus antepassados. 7. Seja, de novo, somente forte e muito corajoso. Ele já foi chamado porque ele tinha essas características. Tenha o cuidado de cumprir, aí começa. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés, olha isso, lhe ordenou. Não se desvie dele nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Então Deus estava com ele, dá o comando de coragem, dá o comando para não ter medo, seja forte, e diz: mas não se desvie, medita, cumpra, vai. 8, olha isso, aqui é lindo. Relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nele de dia e de noite, olha o relacionamento, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, a consequência disso tudo para cima, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Gente, a gente mistura essa ordem toda. A gente não, mas alguns. A gente não pode esquecer que existe ordem e decência no reino. A gente não pode querer ser ou fazer do nosso jeito. O nosso jeito a gente já fez. Você já não fez do seu jeito? Você consegue ver as consequências de quando a gente andava sem o Espírito Santo? Sem Jesus, sem a palavra? O que conquistou a gente? Salomão, quando diz, na sua sabedoria, ele fala que a gente corria. Salomão, gente, o homem mais sábio, o homem que tinha tudo, o homem que Deus entregou tudo, o homem de confiança de Deus. Salomão diz que era como bolinhas de sabão, aonde eu vou conquistando as coisas e quando aquilo chega na minha mão que eu pego, estoura. Será que não é nessa proporção as nossas coisas sem Jesus? Prazeres momentâneos, alegrias que daqui a pouco você não sabe onde elas estão mais. A gente se acostuma com coisas tão... E de repente a gente larga de mão coisas tão importantes. Coisas que realmente têm valor. Coisas que a gente não compra. Porque é que muitas vezes a gente entende isso velho. Porque a palavra não nos disse isso novo. Então, esse processo do Senhor andar conosco, Ele vai falar ter sucesso em tudo o que fizer. Olha o 9. Esse você deve saber de cor. Esta é a minha ordem
seja forte e corajoso, não tenha medo. Aí vem outra coisa, olha isso, nem desanime. Gente, você vai ter força todo dia? Não. Vai ter dia, deixa eu dizer um negócio para você, que vai te ajudar. Vai ter dia que você não vai querer vir para cá não. Teve um domingo, gente, que quando abri o olho eu falei assim, vou não. Eu não estava cansado, porque cansado eu estava ano passado. Eu já estava morto. Mas quando eu abri o olho, eu falei assim, eu não tenho força, não dá. Não dá. Mas aí, eu falei, mas eu meditei ontem na palavra. Eu li lá que é o melhor lugar, a palavra de vida eterna. Eu li que é minha família que está lá. Eu li que lá que tem uma turma que está orando por mim. Aí a gente começa a lembrar o que a gente foi chamado para viver. Aí de repente eu falei, ô preguiça, você pode ficar deitado aí, eu vou levantar. E vou te dizer que foi um dos melhores domingos que eu passei nesse lugar. Então a gente precisa combater o tempo todo, porque quando a gente sabe que o Senhor está com a gente, Filipenses capítulo 2, ele vai trazer que, olha que lindo isso, o querer e o realizar vem dele. Então se ele está em nós, o querer e o realizar, ele vai o tempo todo falar, tem lá para você ir, tem lá para você ler, vai isso. Só que eu posso, e a Bíblia nos chama, dá, infelizmente, essa característica, que é justamente quando Moisés fala, eles são um povo temoso. Eu não sou mais assim, você é? Amém, André? Aleluia. Por isso, ele não cansa de falar, e ele diz, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime. Se ele fala isso, ele sabe, gente, Deus é Deus. Ele sabe que isso vai acontecer contigo. Ele sabe que vai ter dia que vai ser mais difícil, vai ter dia que você vai vir arrastado, mas ele vai te dar estratégia. Fulano, passa aqui, você está indo, quero ir com você. Vai ligar, vai orar, vai mover. Ele vai te ajudar, essa é a promessa, eu estarei com você. E aí ele diz, Lulu volta, e aí ele termina dizendo, 1:9, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Gente, Deus não está sendo repetitivo, Deus está lançando essa palavra sobre homens e mulheres que passaram a andar com Ele. Deus está levantando uma geração, e a cada geração, porque uma obra não vai parar. Se Jesus não voltar, a igreja vai fazer 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, até Ele voltar. Mas até lá vai ter uma obra e pessoas envolvidas nessa obra. E para isso Ele vai dizer para você e para mim, não desanime. Existe uma corrida, existe uma promessa, existe um prêmio, existe uma coroa. Mas se você não estiver em mim, enxertado, se você não estiver no corpo, você não vai conseguir chegar, porque não é você sozinho, sou eu com você. Sou eu com você. O ser humano não está preparado. O ser humano, quando Paulo fala aos Coríntios, ele traz algo muito interessante. Ele diz que tudo isso que está disponível para a gente, o reino, que esse mover do Espírito dentro de nós, nos levando a situações que a gente nunca viveu. Quando Paulo traz isso, ele escreve dessa maneira, presta atenção, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Ele está dizendo tudo que você já viu na sua vida até hoje, tudo que você já escutou, esquece. Aí ele vai mais longe, porque talvez você fale, mas os olhos eu não vi muita coisa, eu não escutei muita coisa, beleza. Mas aí ele leva você para dentro do teu coração e ele diz, nem no seu coração penetrou. E aí ele envolve os seus sonhos, ele envolve os seus desejos, ele envolve as suas vontades. Ele traz tudo o que você é e ele fala, no seu coração não penetrou aquilo que Deus tem preparado para ti, que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então ele nos leva a entender que somente nele a gente vai viver essas coisas. Por isso que não é ambiente, não é quanto eu sei.
Agora olha que interessante que tudo isso era Deus com eles, Deus com eles. Se você for ver, a gente viu culto retrasado antes do Maurício sobre oportunidades ao inimigo. E a gente viu ali 1 Samuel capítulo 15, 16, quando Davi é levantado. Mas olha que interessante, porque no 15 Deus fala e levanta Saul e diz: o meu espírito vai estar contigo, Saul. Mas Saul, ao longo do capítulo 15 de 1 Samuel, você vai ver Saul desagradando Deus. O capítulo 16 começa e o espírito do Senhor não estava mais com Saul. Samuel, o profeta, vira e diz: Senhor, coloca 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Olha o que é a presença. Olha, a vitória daqueles caras era o Senhor que dava. O que aqueles caras conquistavam era o Senhor que fazia. E ele diz, o Senhor diz a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Se você for um capítulo antes, vai ver que o Espírito do Senhor estava com ele, com Saul. Mas Saul desagradou. Então não era Saul o rei, era o Senhor através de Saul, no Espírito com Saul, é que se tornava agora rei de Israel. E você vai ser assim no mundo espiritual. Se não for o Senhor contigo, você não é nada. Nada. Se isso a gente não entender dessa maneira, não esquece quem nós somos, porque somente dessa maneira, sabendo que Jesus é conosco, é que vai ter humildade no nosso coração a ponto de receber o Senhor. É que vai ter justamente a obediência, porque eu sei que se não for assim, o Espírito do Senhor não vai estar. Samuel, não me perturba mais, não me agrado mais de Saul. Quando Isaías fala sobre esse Deus conosco, olha que lindo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Gente, 700 anos antes de Jesus. O profeta Isaías diz: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Olha o projeto perfeito, onde Deus no Espírito ficava, e agora ele dizia: vem aí, 700 anos, uma aliança no qual uma grávida, olha o barulho que ia ser, uma grávida virgem grávida, no qual o filho vai se chamar Deus conosco. Quer dizer, a materialização daquilo que era espiritual, agora vocês vão enxergar, vocês precisam ver. Então vou enviar agora aquilo que eu estou dizendo, vai se tornar agora aos teus olhos real. Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 1, Lu, versículo 23. Vê se é isso. Pronto. Vejam, aleluia, 700 anos. José e Maria, José foi escolhido à toa? Não. Deus não pega os à toas. Deus não pega aqueles que não estão sendo preparados para algo muito importante, que é a obra dele. Não existe oportunidades. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Olha como vai se cumprindo, olha aquilo que a gente está vivendo, como é Deus o tempo todo direcionando um povo, direcionando pessoas, para que tudo aquilo que está escrito, se você ler, aconteça. Agora, se a gente faz parte disso tudo, e cada vez mais eu entendo, nós vamos andar aí, Lulu, e aí a gente vai vendo cada vez mais isso acontecer na minha vida, eu não posso, hora nenhuma, trazer uma arrogância para mim, dizendo isso nasce em mim e vai ser meu. Nós somos chamados para viver isso. A alegria, gente, pode ter certeza, vai ser sua. Mas a glória nunca vai ser sua. Nunca. O dia que você puxar essa glória para você, agora eu sou o marido, agora eu sou isso, agora eu consegui aquilo, pode ter certeza, se você anda com o Senhor, a hora que você puxar a glória para você, Deus vai falar: não me agrado mais. Mas porque ele precisa? Deus não precisa. Nem um pouco disso. Ele não precisa ser bajulado, nada disso. Quem precisa dessa humildade somos
nós. É a gente que precisa. Porque se eu não for humilde com Deus, eu não consigo ser humilde com você. Se eu não for obediente com Deus, eu não consigo ser obediente nas minhas coisas naturais. Se eu não amar a Deus, eu não consigo amar vocês. Não é algo que nasce aqui, é algo que nasce no céu. Então eu preciso ter esse relacionamento para que eu me relacione, porque é um povo de Deus. Isso tudo nos leva a um lugar, e eu vou terminar com isso. Quero que você leia. Lulu, coloca para mim, por favor, Mateus, volta no 18. Vamos pegar esse contexto aí antes de fechar. Olha o contexto. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, olha a característica, era um homem justo. E resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Olha que homem era esse. Enquanto ele pensava nisso, olha os pensamentos nossos. Enquanto ele pensava nisso, olha o projeto agora. Deus falou: "Ei, meu projeto não vai parar. Você está pensando em algo aí?" Lembra culto passado? Quando Jesus falou para Pedro: "Você não está pensando nas coisas do céu, você está pensando nas coisas do homem." E assim também estava José. Só que aí, não foi Jesus, mas foi um anjo. Por quê? Porque a obra vai continuar. E aí um anjo lhe apareceu em sonho e disse: "José, deixa eu te passar um projeto que está acontecendo na sua vida, e você foi escolhido para isso. Você e Maria, vocês foram escolhidos para isso. José, filho de Davi, não tenha," olha o que estava falando lá, que a gente está vendo aqui, "não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo." 21. "Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele," olha a missão de Jesus, "pois ele salvará seu povo dos seus pecados." 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A gente leu agora Isaías 700 anos antes, gente. Nós estamos falando aí, com certeza aí, de... Será que eu consigo fazer essa conta? 700, 100, 7, 15 gerações. 14 a 15 gerações anterior. Sabe, olha que interessante, para a gente entender o que é o mundo espiritual. Você lembra ou sabe alguma coisa do seu bisavô? Nós estamos falando de 2, 3 gerações. Você sabe alguma coisa dele? Seu tataravô, o nome dele. Alguém tem o nome do tataravô? Está entendendo? Olha o que é a palavra. Está se cumprindo coisas. Não é do tataravô não, gente. É de 15, 16, de gerações e gerações que a gente nem imagina quem eram. E Deus traz isso dizendo assim: José, deixa eu te falar o que está acontecendo, filho. É algo tão maior do que você pode imaginar. Porque lá 700 anos antes falou-se e vai se cumprir isso na sua vida hoje. O que é que a gente tem perdido, gente? Muitas vezes por andar sozinho. Pode vir para cá, Igor. O que é que a gente tem perdido por andar sozinho? Porque se a gente andar com o Senhor, tudo isso vai se cumprir na nossa vida. Não vai ser uma obra do acaso. Não vai ser porque o Senhor é bom ou porque eu sou bom também. Vão ser consequências de um secreto. Vai ser consequências de uma motivação certa. Vai ser consequências de uma responsabilidade que eu assumo e aí Deus me leva para mais um pouco.
Mas em tudo isso, se a gente quiser dessa maneira, como está escrito, como José viveu, a gente precisa entender que é o Senhor conosco. O projeto é esse. Não queira andar em comunidade sem você andar com o Senhor. Não queira. Porque você vai ver as coisas acontecendo na vida das pessoas e na sua não. E isso vai te trazer um sentimento muito ruim. Porque não são as pessoas, é o Senhor. Deus, dentro dele, existe uma justiça tão reta, que não adiantou um profeta, não adiantou um sacerdote, não adiantou ninguém pedir por aquele povo. Quando Moisés intercedeu, o Senhor se colocou ali em compaixão, e ele diz: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, eu vou me compadecer de quem eu quiser. Não é porque vocês estão orando, porque Deus sabe o secreto. E quando eu falo dos outros, eu estou falando de Deus saber também o meu secreto, o seu secreto. Então nessa noite, eu quero te convidar a esse lugar, sabe? A gente já perdeu tempo demais. Deus está conosco. Deus está conosco. Não faz sentido o soberano, não faz sentido o dono de tudo isso, o que projetou tudo isso, aquele que pode todas as coisas, os planos de Deus. Jeremias fala isso no versículo 29. Jó, coloca para a gente terminar. Jó, fique de pé. Aleluia, por favor. Vamos receber essa palavra de pé. Jó, coloca. Nossa, lembrei disso agora, é tão lindo. Existe um plano para a gente, proposto lá em Jeremias capítulo 29. A pastora ama isso, para mudar a nossa sorte. Mas quando Jó fala isso, capítulo 42, versículo 1, olha que lindo. Se você já leu o livro de Jó, o último capítulo, gente, depois de toda a conversa, de todas as perguntas, de todo o processo que Jó viveu ali com o Senhor, então Jó respondeu ao Senhor: sei, olha que lindo, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Ninguém. Existe um plano para cada um de nós, um projeto. Os nossos dias de amanhã já estão escritos, está tudo determinado, mas eu preciso me colocar nesse livro. E Jó continua, vamos até o 6, Lu. Perguntaste: quem é esse com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas que eu não entendia. Olha Jó lá no capítulo 42 se colocando no lugar dele. Depois de questionar Deus, Jó entra de novo e diz: espera aí, nenhum plano seu vai se frustrar, está tudo determinado, o Senhor comanda tudo aí do trono. Ele recolhe a arrogância que ele tinha de perguntar muita coisa, de questionar Deus por quê. E Jó fala: sou eu, falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Olha o lugar que Deus botou Jó em 42 capítulos. Disseste: ouça e eu falarei, eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, aleluia, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Olha o lugar que Deus leva Jó, dizendo assim: Jó, você não sabe de nada. Se coloca aí, filho. Você não sabe contar as maravilhas. Se coloca aí, filho. E a Bíblia fala que Jó, arrependido, se colocou e disse: olha a presença, olha Deus com ele. Antes eu ouvia falar, mas agora eu vejo. Feche seus olhos. Feche seus olhos, deixa esse louvor. Deixa esse louvor abrir
o caminho para que essa palavra encontre o seu coração, para que você entre nesse lugar, um lugar de ser o coadjuvante disso tudo, o lugar desse plano, dessa parceria, o lugar de se colocar onde você e eu, a gente precisa ficar, porque só o Rei dos Reis merece a glória, não é nossa. A gente faz muito pouco, ou quase nada para viver isso. Escute. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Jesus. Oh, Se Senhor. na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Aleluia. Sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se fecha ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Coloca a mão no seu Deus coração. cuida de mim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse cuidado. Obrigado por se fazer tão real, a ponto de andar com a gente, a ponto de morar em nós. Obrigado, Senhor, porque o céu se abriu sobre cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem revelado o céu, o Senhor tem revelado o caminho para o céu. O Senhor entregou esse caminho, o Senhor entregou Jesus naquela cruz, deixou, abriu mão de ser quem Ele é, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu abriu mão do que você é para se fazer homem e andar conosco. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque dentro desse projeto perfeito nós podemos fazer parte, mesmo tão imperfeitos. Obrigado porque diante da Tua santidade nós podemos fazer parte, mesmo nós tão pecadores. Obrigado, Jesus, porque diante desse projeto tão perfeito, o Senhor caminhou conosco, o Senhor preparou homens, o Senhor levantou, Senhor, a igreja, e hoje nós somos parte dela. Obrigado porque naquele tempo o Senhor já caminhava com homens e mulheres dentro daquilo que era a Tua obra. E hoje, Jesus, dentro dessa aliança, nós todos, naquela época eram os sacerdotes, naquela época, Senhor, eram os reis, mas hoje, Jesus,
uma geração de sacerdotes, uma geração, Senhor, de reis, porque a tua palavra diz que o Senhor habita em cada um de nós. Não é somente para direcionar um povo, mas é para nos direcionar um a um, cada um de nós, Senhor, nessa direção, nesse rumo, nesse alvo, que é o teu próprio Filho Jesus, para essa promessa de vida eterna. Obrigado, Senhor, por todo esse cuidado. Obrigado por cuidar de nós, obrigado por nos direcionar, obrigado por nos fazer sentir dessa maneira. Graças te damos, todo louvor e toda glória seja dada sempre a ti. Que cada um receba, Jesus, nessa noite uma porção de humildade, que o teu Espírito, Senhor, coloque a obediência necessária que nós não temos, que essa fé que é dom encontre a nossa fidelidade, Jesus, para que a gente possa permanecer dessa maneira e andar, como Jó disse, não mais ouvindo falar de Ti, não mais para o outro, mas que cada um, Senhor, que se encontra nesse lugar, nessa noite, cada um que vai escutar essa palavra, que tenha uma experiência como aqueles homens tiveram, para dizer que antes a gente ouvia falar, mas que hoje nós não só tivemos, mas andamos contigo. Obrigado, Senhor, pela palavra, que ela se torne a nossa regra de fé e que a partir de hoje, verdadeiramente, a gente não se sinta sozinhos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vem, Igor. Mais um pouquinho Deus desse aí. cuida de mim. Feche seus olhos ainda, receba Na isso. sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho.